pode existir por trás da depressão? Jesus só condenava os pecados, mas não os pecadores. Como o Espiritismo se posiciona diante do aborto? Quem deve participar de uma sessão de mediunidade no Centro Espírita? Conceitos de morte e desencarnação no Livro dos Espíritos. O papel das mães como missionárias da educação. Meimei realiza sessão de cinema dia 25 para a arrecadação de alimentos. O USE Intermunicipal faz promoção para levantar recursos. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 31 minutos em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo aos seus amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. www.uniradio.com.br, repetindo, www.uniradio.com.br. Atenção, além de você acompanhar o programa ao vivo pela Unirádio, você pode ouvir Momento Espírita a qualquer momento pelo Facebook e também pelo YouTube, buscando por Caminho de Damasco, Garça. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. E se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet e nos mandar seu recado em qualquer horário. E atenção para o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, repetindo o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp para você se comunicar conosco a qualquer momento é o 997-512397, da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, no endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, ou nos trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. Preste atenção agora ao livro que vamos sortear logo mais, entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. O Despertar da Borboleta, da autoria de Jô Andrade, é uma história de violência doméstica que terá um final fascinante. O Despertar da Borboleta é uma publicação da editora Solidum e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. No domingo passado, ganhou o livro nosso habitual ouvinte, Vânia Júdice Dias, residente em Garça. Ligue agora para o telefone fixo 3471-0700, aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares: da Vivo, 997-512397, ou da TIM, que é o 981-792405, até o meio-dia, e concorra a um exemplar do romance O Despertar da Borboleta. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo, 997-512397. Participe do programa. Mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. O e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Esta é a edição número 2040 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. Nesta apresentação, Juliana e Cláudio. Participações de Luiz Eduardo e Sônia. Na secretaria, Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado
ouvinte, muito bom dia. Fala-se muito em depressão, de tal sorte que a própria palavra depressão, de tanto ser pronunciada, ouvida e comentada, já se tornou numa ameaça às mentes mais frágeis. Determinadas palavras, quando muito utilizadas, adquirem uma carga emocional negativa que acaba por induzir as mentes mais sugestionáveis a convencê-las de que estão realmente doentes. Isso não quer dizer que todo caso de depressão se enquadra nessa etiologia, mas é possível que um grande número dos casos se deva a isso. Existem vários fatores que concorrem para a depressão. Todavia, nossa mente, como os estudos mais recentes vêm demonstrando, é capaz de programar o cérebro de uma maneira imperceptível. Ainda bem que essa programação tanto pode ocorrer no sentido negativo como no sentido positivo, de maneira que com certo esforço é possível revertê-la quando perniciosa. A depressão foi considerada a doença do século, referindo-se ao século XX, e ao que tudo indica, o XXI também caminha para isso. Segundo estudos encomendados por órgãos econômicos de todo o mundo, a depressão tem sido causa do maior número de afastamento dos trabalhadores de seus postos de serviço, causando grandes prejuízos financeiros. Pensamentos negativos, tanto quanto os positivos, podem ser cultivados no dia a dia. Os negativos, que se referem ao sofrimento e desgraças, derrotas e decepções, exercem maior força sobre nós e geralmente levam vantagem sobre os positivos. Infelizmente, o clima social em que estamos vivendo favorece o cultivo do pessimismo, e isso não é bom para ninguém. Quando mais nos comprazemos em comentar fatos negativos e cultivar descrença na humanidade, mais contribuímos para o próprio desajuste emocional. Joseph Murphy, no seu famoso livro Poder do Subconsciente, afirma que no embate entre pensamento negativo e positivo, o negativo ganha. Por isso mesmo, diz ele, não devemos dar chance para que os pensamentos negativos da derrota, doença, maldade, de inveja, orgulho e ódio tomem conta de nossas mentes. Devemos estar continuamente atentos a isso. Precisamos mudar urgentemente o hábito de reclamar de tudo e de todos. Os hábitos se formam pela repetição dos atos. Desse modo, se costuma pensar negativamente sobre tudo, é porque o hábito negativo, ou seja, o pensamento vicioso, já se formou. Pensar negativamente é achar que tudo está errado, que tudo vai dar errado, que não há esperança para o mundo, que todos estamos perdidos. Além do mais, não dá para extirpar um mau hábito simplesmente. A única forma eficaz de combater um hábito mau é substituí-lo por um hábito bom. Pensamento no bem, afastamos a possibilidade do mal. Mas apenas pensar não resolve. O pensamento tem poder, mas ele sozinho não é tão poderoso assim. É preciso que o bom pensamento se transforme em bons atos. O pensamento só se consolida realmente em nós quando somos capazes de transformá-lo em atos e atitudes. Portanto, é materializando o pensamento bom que vamos, de fato, substituir o pensamento mau, desenvolver virtudes e vencer as tendências negativas que ainda trazemos dentro de nós. Por isso, Maria Dolores, numa singela poesia sobre depressão, através do médium Chico Xavier, recomenda que pratiquemos o bem. Acreditar no bem é o melhor meio de evitar que sejamos envolvidos pelo mal, mas praticar o bem é a melhor maneira de cultivar a virtude do amor e otimismo, evitando caiamos na vala do derrotismo, da ansiedade generalizada e da depressão. Se Jesus não tivesse acreditado no ser humano, ele teria desistido de tudo. No entanto, foi ele quem disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Fazendo bem, nós nos sentiremos úteis, passaremos a conhecer nosso verdadeiro potencial de amor, aprenderemos a nos valorizar como seres humanos e espíritos imortais e descobriremos Deus agindo por nosso intermédio. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte.
Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos à primeira pergunta deste domingo. Se Jesus amava escribas e fariseus, como entender sua atitude em relação a eles, quando disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estáis cheios de ossadas de mortos e de toda espécie de podridão. Assim por fora pareceis justos, enquanto que por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Serpentes, raça de víboras, como podereis evitar a condenação do inferno? A pergunta é do nosso ouvinte Cristiano, da cidade de Veracruz. Muito oportuna sua pergunta, Cristiano. Precisamos considerar alguns pontos. Primeiro, Jesus desmascarava a hipocrisia, o fingimento, as falsas aparências, combatendo o desrespeito e a violência com que os pobres e sofredores eram tratados. Segundo, Jesus não se dirigia a todos os escribas e a todos os fariseus indiscriminadamente, mas somente àqueles que exploravam o povo. E terceiro, mesmo amando os que erram, Jesus não podia concordar com o erro que eles cometiam. Em nenhum momento das narrativas evangélicas vamos encontrar Jesus advogando em causa própria, ou seja, não vemos Jesus defendendo-se a si mesmo. Ele se expunha para defender os pobres e sofredores, os fracos e abandonados. Ele defendia o ser humano em geral, o que também deveria ser feito por todo homem de bem. E ao mesmo tempo ele ensinava o amor até mesmo aos inimigos, para mostrar que não eram propriamente as pessoas que ele condenava, porque todos são filhos de Deus, e Deus não condena ninguém, mas os erros que essas pessoas cometiam ao agir com ignorância, impiedade e hipocrisia. Existem muitas formas de demonstrarmos amor cristiano, mas uma delas, sem dúvida, e talvez a mais difícil, é quando temos de agir com energia e firmeza com aqueles a quem amamos. Não porque queremos prejudicá-los, é claro, mas porque desejamos ajudá-los. Este é o grande desafio dos pais em relação aos filhos, principalmente hoje. Muitas vezes, os filhos se revoltam contra seus pais porque os acham duros e impiedosos. Mas esses pais que querem o seu bem se veem obrigados a tomar atitudes desagradáveis para desviá-los do mau caminho. Esta mesma condição, Cristiano, podemos atribuir a Jesus em muitos momentos, principalmente quando se dirigia aos fariseus, que se colocavam como seus principais opositores, querendo afastá-lo de sua missão. Essa oposição se dava pelo fato de Jesus combater a exploração do povo, procurando mantê-lo na ignorância e condicionando-o a submeter-se cegamente a práticas e usos que não mais condiziam a necessidades e aspirações da época. Muitos fariseus assim faziam, ensinando que a prática religiosa se resumia na observância dos rituais, do jejum e do pagamento do dízimo, com o que Jesus não concordava. Para ele, mais do que as obrigações externas que a religião exigia há séculos, desde Moisés, e que eram extremamente pesadas para o povo, o que valia mesmo para Jesus era a prática do bem, a demonstração clara e viva do amor ao próximo, a vivência da compreensão, da tolerância e do perdão, ou seja, o esforço que cada um poderia fazer para se tornar uma pessoa melhor, mais justa, mais verdadeira e mais bondosa. Ora, Jesus, que só praticava e ensinava o bem e a verdade, não poderia ter ódio pelos adversários, mesmo por aqueles que queriam destruí-lo, porque se assim fizesse, poria por terra tudo o que ensinara, todo o ideal que pretendia cultivar no coração daquele povo.
Contudo, não poderia ser omisso e se calar diante do mal. Ele, que acreditava na transformação moral do ser humano, esperava que todos, inclusive os escribas e os fariseus, um dia refletissem melhor sobre seus ensinos. Neles descobriram o caminho da felicidade. A questão do aborto nos foi colocada por uma ouvinte após assistir a uma reportagem de TV que enfatizava o direito da mulher sobre seu corpo. Então ela pergunta sobre a posição do Espiritismo a respeito do aborto. De uma maneira geral, cara ouvinte, as religiões condenam o aborto baseando-se no fato de que só Deus pode decidir sobre a vida humana. Por essa razão, não compete ao ser humano, muito menos às mães, tomar a decisão de retirar de seu ventre um ser que mal iniciou sua vida na terra e tampouco tem condições de se defender. E diante de Deus, segundo as religiões, a prática do aborto é um pecado dos mais graves, correspondendo ao assassinato de um ser que não pode se defender. Movida pelo princípio de que a vida é o bem maior do homem e do cidadão, segundo os princípios fundamentais dos direitos humanos, a Constituição da República Federativa do Brasil, ou seja, a lei máxima do nosso país, considera o aborto como crime, exceção feita a alguns casos específicos. Porém, o Espiritismo tem ainda mais fortes razões para condenar o aborto, porque o Espiritismo considera que todos somos espíritos imortais, passando por um estágio de aprendizado nesta vida. Isso significa que o espírito existia antes de nascer e continuará a existir depois da morte do corpo. Mas ao reencarnar, ele vem para cumprir um plano de vida que lhe será de grande importância no seu processo evolutivo. Logo, tirar a vida de um ser que ainda não nasceu é interromper de forma violenta e cruel seu plano de vida, dificultando o caminho que terá que trilhar depois. Negar-lhe a vida na terra é fechar as portas ao seu desenvolvimento espiritual, obrigando-o a buscar outra solução, o que quase sempre é muito difícil, pois a reencarnação do espírito, nas condições que ele necessita, está cada vez mais difícil. A mulher, de uma maneira geral, ainda tem muito a se esclarecer nesse sentido, a fim de se compreender a importância de seu papel de mãe como mediadora da reencarnação e estimuladora do progresso dos espíritos que reencarnam por seu intermédio. Quando ela toma consciência disso, conhecendo a doutrina espírita, certamente passa a pensar diferente do que pensava antes e a ver na maternidade uma missão gloriosa, a ponto de se sentir realizada em se sacrificar por ela. São os princípios materialistas, hoje muito em voga em nossa sociedade, que restringem a vida a esta única e pálida existência e que, na maioria das vezes, desconsidera Deus e a vida futura, esquecendo-se, inclusive, dos valores morais. Esses princípios, que estimulam o egoísmo e o orgulho, acabam convencendo a mulher à prática do aborto, como forma de descartar a sua missão divina. Logo, a grande solução para essa intrincada questão é a reeducação espiritual do ser humano, principalmente da mulher, para que aprendamos que esta vida que estamos vivendo agora é apenas uma rápida passagem que nos dá mais uma grande oportunidade de crescer, superando o egoísmo e o orgulho que ainda residem em nós. E atenção ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos seguintes celulares. O da Vivo, que é o 997-512397, ou o da TIM, que é o 981792405, e concorrer ao livro O Despertar da Borboleta, autoria de Jô Andrade. Lembre-se, pelo telefone da Vivo, 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! Um ouvinte que não quis se identificar apresentou-nos a seguinte questão. Houve a época em que eu me interessei pela arte da magia
e cheguei a ver espetáculos tão bem feitos que quase me convenceram de que o mágico tinha poderes especiais. A minha pergunta é a seguinte: é possível assistir uma reunião com médiuns para ver como acontecem as comunicações dos espíritos? Prezado ouvinte, quando assistimos um espetáculo de magia apresentado por exímio prestidigitador diante de um cenário misterioso com efeitos especiais de luzes e som, certamente somos tomados de grande emoção. O mistério exerce um grande fascínio sobre o espírito humano. Por um instante, percebemos que tudo o que o artista expõe ao público, principalmente os efeitos mágicos que desfilam no palco, parecem ser uma realidade, de que todos querem se convencer, pelo menos por um instante. Mais tarde, terminado o espetáculo, começaremos a buscar explicação para cada número intrigante, mas como não entendemos nada de magia, nos contentaremos em compreender que o prestidigitador apenas manipulou o público com seus truques e habilidades, criando diante dele a ilusão de um mundo que não existe. Logo, o que assistimos não foi propriamente os atos mágicos e surpreendentes, mas a capacidade do manipulador em escamotear diante da curiosa plateia. Mas, se você for a um centro espírita para assistir uma sessão mediúnica, certamente irá com outra disposição. Ou você vai para obter a mensagem ou orientação para seu problema, ou vai para ouvir espíritos se comunicarem outro fenômeno de que tem curiosidade. Ou ainda, se você vai para saber se aquilo que estão mostrando é mesmo verdade, se o que as pessoas estão fazendo ali é coisa séria, se são pessoas idôneas, dignas de fé, a ponto de você poder acreditar nelas. A grande diferença entre um espetáculo de magia e uma sessão mediúnica séria é que a primeira tem por objetivo divertir o público e a segunda, ajudar as pessoas e os espíritos na solução de seus problemas. No espetáculo de magia, você já está convencido de que tudo o que o mágico vai mostrar é ilusão e que, portanto, não tem nenhum cabimento você comparecer lá para questionar se é a realidade ou não o que ele apresenta. Logo, você não precisa entender nada de magia e é até melhor que não entenda. Quanto menos souber, melhor. Mas, quanto à sessão mediúnica, você vai lá para ver e ter um contato com a realidade espiritual. E por isso mesmo, precisa se certificar se as pessoas que estão lá não estão querendo enganá-lo com falsas comunicações, com falsos fenômenos. Isso fará com que você, se não estiver convencido do fenômeno espírita, tenha que saber discernir o que é e o que não é realidade, no que pode e no que não pode acreditar. Em matéria de espiritismo, Allan Kardec dizia que não basta ver, é preciso compreender como se dá o fenômeno. Quando não conhecemos bem uma matéria, o que é verdade pode parecer falso, e o que é falso pode parecer verdade. Uma sessão mediúnica num centro espírita não pode ser feita com o objetivo de convencer o público. O fenômeno espírita só pode ser encarado como elemento de convicção apenas e tão somente quando acompanhado por especialistas ou pessoas competentes para isso, submetido a condições especiais de controle. Para o público em geral, não, porque o fenômeno em si não serve para convencer ninguém. Allan Kardec deixa bem claro em suas obras que a convicção espírita se forma a partir do estudo e do conhecimento da doutrina. No Espiritismo, a fé deve estar apoiada na razão. Por isso mesmo, não vemos com bons olhos que pessoas sem nenhum conhecimento espírita e sem nenhum preparo anterior venham a participar de sessões mediúnicas. Elas não teriam critério para julgar a validade ou não das comunicações. Ou elas seriam muito crédulas e aceitariam tudo como expressão pura e simples da verdade, ou rejeitariam tudo porque não se convenceram sobre o que presenciaram.
Atenção, ouvinte, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, O Despertar da Borboleta, de Jô Andrade. Os nossos telefones à disposição são os seguintes: o telefone fixo 3471-0700, os celulares da Vivo 997 51 23 97, da TIM 981 79 2405 e o WhatsApp, que você também pode utilizar, 997 51 23 97. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, a vida, a morte e a inteligência. Eis um tema que muitas vezes assusta: a morte. Neste capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, Kardec trata justamente desta questão sob o título A Vida e a Morte, e em seguida sobre inteligência e instinto, questões de 68 a 75. Para nós encarnados, à primeira vista, a vida é a do corpo biológico, que nasce, cresce, reproduz e morre, completando o que chamamos de ciclo de vida na Terra. Na vida terrena, o corpo é o primeiro e o mais destacado instrumento de identificação pessoal, perceptível aos nossos sentidos, delimitado e sujeito às intempéries. Depois do período de sua gestação no ventre materno, o nascimento do corpo é a primeira manifestação de vida, ao passo que sua morte encerra esse ciclo. Mas atrás do cenário físico do mundo, o que muita gente não imagina é que há um espírito que já existia antes do corpo e que continuará a existir depois que esse corpo morrer. Esta visão de anterioridade e posteridade da alma é o principal postulado do Espiritismo, a continuidade da existência, a imortalidade. A encarnação, propriamente dita, começa na concepção do ser, que vai acionar o mecanismo natural do seu desenvolvimento, e a desencarnação acontece quando o corpo não tem mais condições de se manter vivo. Logo, na ordem natural do fechamento do ciclo terreno, primeiro ocorre a morte e em seguida a desencarnação. Os espíritos dizem que a causa da morte dos seres orgânicos, inclusive do ser humano, é o esgotamento dos órgãos, e a consequência natural da morte é o desprendimento do espírito, a que damos o nome de desencarnação. Neste caso, o cadáver volta à terra, e o fluido vital que animava o corpo retorna à massa fluídica universal. Allan Kardec explica como se dá esse processo e nota a questão 70 do Livro dos Espíritos. A partir da questão 71, entretanto, ele trata da inteligência e do instinto, mostrando que o instinto é uma inteligência primitiva, um automatismo de que a natureza se vale para preservar a vida biológica, enquanto que a inteligência é uma faculdade própria do espírito. Aliás, a inteligência é uma das formas como Deus se manifesta no homem, pois Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Na condição em que vivemos neste planeta, o instinto é indispensável. Mas quando o espírito já atingiu um certo nível de evolução, ou seja, quando chegou à condição humana, ele já inicia a educação do instinto com o propósito de conduzi-lo a um nível superior de ação. Eis porque eu, você, todos nós, podemos nos educar, canalizando nossos impulsos instintivos para o bem. A razão, que é a manifestação da nossa inteligência através do raciocínio, não atinge no homem o grau mais elevado de realização, porque ela mesma está se desenvolvendo continuamente. Utilizá-la para a prática do bem é a meta fundamental da vida, para a qual Jesus vem nos chamando a atenção há mais de 2000 anos. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora ou do Centro Espírita Caminho de Damasco. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, nosso e-mail: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Bem, ouvintes, chegou agora o Momento Meimei e hoje com a participação do Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Ninguém pode duvidar da necessidade e da importância das mães. Não somos nós que vamos dizê-las. É a própria natureza quem estabeleceu esse caminho evolutivo, conferindo às mães um papel especial no amplo cenário da vida. Nesse sentido, a mãe é a que gera e que cria. Seu papel é fundamental. Ele está inserido no plano natural da reprodução e preservação das espécies, preparado durante milhões de anos pela espiritualidade, e por isso mesmo mereceu um cuidado muito especial no âmbito dos instintos. Porém, no processo evolutivo do espírito, a mãe vai alcançar um status quase divino na espécie humana, porque então sua atuação se amplia e adquire uma dimensão de expressivo destaque nesta e na outra vida. Daí porque, na maioria das vezes, o espírito que reencarna com a missão de mãe, biológica ou não, já adquiriu a condição de espírito protetor. Assim, quer queiramos ou não, a maternidade é a mais elevada das missões na Terra. Embora ninguém sempre, a mulher na condição de mãe, tome consciência da largueza e da profundidade do conceito do que seja essa missão dentro da concepção que a doutrina espírita nos oferece. Tal missão não se restringe ao processo biológico gerador da vida, como sabemos, mas é por intermédio desse processo que, em geral, as potencialidades espirituais da mulher são estimuladas e preparadas para um sagrado dever que começa no seu ventre e nunca mais termina. Tudo nos leva a crer que as mães dos espíritos mais rebeldes são as que mais são preparadas para compreender e perdoar, lutar e sofrer. Além disso, a mulher, muito mais que o homem, a mãe, muito mais que o pai, precisa tomar consciência de que a ela cabe o mais nobre aspecto da educação, a educação do sentimento. É por ela que os filhos podem aprender a enxergar além da razão, podem perceber o mundo muito além das aparências e descobrir que o maior tesouro da vida está na vivência do amor, projeção natural do amor de Deus. A homenagem do Lar Meimei a todas as mães que nos ouvem. Prezado ouvinte, o Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco, de assistência e apoio à família,
está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285, em frente à Praça Tancredo Neves, com acesso pelo portão lateral da Rua 7 de Setembro. Atende as pessoas que vão tomar sopa segundas e quintas-feiras, inclusive a moradores de rua, e famílias que buscam as cestas de alimentos uma vez por mês. Há também atendimento médico, palestras mensais por profissionais de diversas áreas, grupos de reflexão, atendimentos de necessidades eventuais, como enxoval para bebês e outros. O prédio do Lar Meimei encontra-se em reforma para melhor atender às suas finalidades. Ali funciona um grupo AA, Alcoólicos Anônimos, e atividades ligadas ao movimento espírita, como o curso de Espiritismo e evangelização infantil para crianças de famílias espíritas. Mesmo assim, o atendimento prestado às famílias necessitadas não tem conotação religiosa, dirige-se a toda pessoa de qualquer religião. O Meimei não mantém convênios com órgãos públicos, dependendo apenas e tão somente de doações, contribuições diversas, bazar da Pechincha às sextas-feiras à tarde e venda de produtos de artesanato, doces e salgados. Caro ouvinte, o Meimei está aberto a qualquer tipo de doação, inclusive de produtos usados, seja para doação ou para vendas no bazar da Pechincha. Contate o Lar Meimei nos dias úteis pelo telefone 34710604 e fale com Enio ou Dolores. Desde já, o Lar Meimei agradece as colaborações. E atenção, ouvinte, o Lar Meimei estará promovendo no próximo dia 25, sexta-feira, às 20 horas, uma sessão de cinema com um fim beneficente no salão do Centro Espírita Caminho de Damasco. O número de ingressos é limitado. Você pode adquirir o ingresso na biblioteca do Centro Espírita Caminho de Damasco, levando 1 quilo de alimento não perecível. O filme a ser exibido é A Cabana, uma bela e surpreendente mensagem de amor e espiritualidade baseada na obra de mesmo nome, A Campeã de Vendagem no Brasil, autoria do escritor americano William Young. USE promove tarde do Pucheiro neste sábado, com o objetivo de arrecadar fundos para suas próximas promoções doutrinárias e culturais. A USE de Garça estará realizando neste sábado, 19 de maio, a segunda tarde do Pucheiro. O prato da culinária espanhola, que já foi um sucesso da vez anterior, está sendo vendido a R$ 25 por vários integrantes da USE e seu conteúdo dá para 2 pessoas. Os pratos serão entregues neste sábado, das 16 às 18 horas, no Lar Meimei, na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, 1285. As atividades regulares do Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, temos sessões de aplicação de passes às 18 horas para os adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. O Caminho de Damasco também oferece ao público em geral o serviço de atendimento fraterno. Trata-se de um atendimento pessoal àquelas pessoas que precisam conversar sobre seus problemas ou apresentar suas dúvidas. Esse atendimento funciona durante toda a semana a partir do horário do passe. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, palestra no Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, sobre o tema A Concepção Espírita de Deus, com José Benevides Cavalcante, e em seguida, aplicação de passes. Na terça-feira, no Caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, ainda no Caminho de Damasco, o grupo de estudo de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões abertas ao público têm início às 19h30. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado, a partir das 14 horas, no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderli trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, com os adolescentes até 14 anos.
As reuniões da Mocidade Espírita acontecem todo sábado, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 597. E para quem quer conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei também aos sábados, e neste mesmo horário, às 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para os adultos, que é ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. Clube do Livro. O Clube do Livro Espírita de Garça está informando que já está sendo entregue o livro do mês de maio aos associados. Trata-se da obra do Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, intitulado A Busca do Melhor, uma outra joia de livro do mesmo autor de Renovando Atitudes. Se você tem interesse nessa obra ou prefere se associar ao clube, fale com o Daniel pelo telefone 981-277775. Palestra no CFEAC. E como toda segunda-feira, o CFEAC de Vila Araceli está programando para amanhã, às 20 horas, mais uma palestra pública seguida de aplicação de passes. E a palestra será sobre o tema O Supérfluo e o Necessário, e será proferida pela expositora Eliana Pantoja. E atenção ouvinte, ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com Você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes e elucidativas cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca do Centro aguarda a sua visita. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, continua à sua disposição para atendê-lo gratuitamente. E lá você tem acesso a uma grande quantidade de livros espíritas e espiritualistas, inclusive os romances, CDs, DVDs com palestras e filmes. E você pode levá-los emprestados para ver tranquilamente em sua casa. Será muito bem atendido pelo casal Sônia e Augusto, que estão lá diariamente a partir das 17h30 até as 20 horas. E como todo domingo, a Sônia nos traz uma mensagem da semana. Bom dia. Hoje é Dia das Mães, mas todos os dias são seu dia, mãe. A maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e evolução afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Mães de sangue, de coração, muitos pais que também se tornam verdadeiras mães. O que importa é o amor incomensurável em que desponta, sublime e sempre novo, o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos. Através do livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, Espíritos Diversos, editora FEB, nossa singela homenagem às mães, através da mensagem Ternura de Meimei. Fechem os olhos e ouçam. Mãezinha querida, lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçada ao meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz que, mais tarde, vim a saber serem lágrimas. Conchegaste-me no colo como se me transportasses, abrando o ninho, e desde então nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas de agulha aos dedos, contando histórias de bondade e alegria para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigo, afagavas minhas mãos entre as tuas, ou beijavas os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado, a afeição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser, em teus braços, a criança pela qual entregaste a vida. E, até agora,
dia a dia esperas, paciente e doce, o momento em que me volto para teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalhem o peito por lâminas de aflição. Hoje ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas, como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi minha alma. Recebe-as, mãezinha. Não são pérolas nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte o meu próprio coração transformado num poema de estrelas. Feliz Dia das Mães. E passamos agora ao sorteio de um exemplar do romance O Despertar da Borboleta, de Jô Andrade, que anunciamos no início desta edição. E o livro sai para a ouvinte, residente na Avenida Faustina, 1011, Maria Aparecida Pedroso da Silva. Parabéns, Maria Aparecida Pedroso da Silva. Venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio. Até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continuem acompanhando o Momento Espírita todos os domingos, participando deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que se comunicou conosco e todos que nos acompanharam nesta edição. Para encerrarmos, uma mensagem na voz de Chico Xavier. Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.